Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar nossa nona aula do nosso curso FAP, Fundamentos de Estatística em Python. Lembrando para vocês que estamos chegando ao fim deste curso. Eu preciso de um feedback de vocês dizendo que está muito avançado, dá uma diminuída, ou está muito devagar, né, um nível muito iniciante. A gente quer algo mais avançado, né? Ou meio termo. Me dê esse feedback para que eu me sinta motivado a produzir novos cursos, novos conteúdos gratuitos. Lembrando também que se você não consegue acompanhar esses treinamentos via internet, você pode entrar em contato comigo e a gente agenda uma aula particular, tá bom? Muito bem. Semana passada a gente fez o quê? Na oitava aula nós conversamos sobre a técnica de amostragem por extrato, escolhendo o extrato da hora, qual que era o mais adequado. No final daquela aula, eu dei um desafio para vocês, pegando o exemplo da aula 8, com dois gráficos, comparando os resultados, eu pedi que você incluísse a amostragem pelo melhor extrato. Tá? Vou deixar depois, só para aqueles que assinarem o canal, né, para aqueles que se inscreverem, e já deixei o código aqui, para mostrar para vocês que é simples. É interessante que você compare e faça adaptações caso necessário. Reparem também que eu estou usando uma interface diferente hoje, o Jupyter Notebook. O DeepNote começou a dar uns probleminhas, como eu tenho uma conta acadêmica. Ah, você não tem direito a isso. Ah, beleza, então vamos para o Jupyter que lá tudo funciona de graça. Vamos lá. Rodei aqui, dei um Ctrl Enter. Ctrl Enter é o comando para a gente rodar. Então estão aqui as três técnicas representadas e eu peço a sua atenção para o caso onde, mesmo com amostras pequenas, tamanho 12, veja como a técnica por extrato mais adequada, né, o extrato da hora, veja como os nossos resultados estão mais próximos do parâmetro, né, que é a média da população, essa linha vermelha. Mesmo tamanho de amostras, três técnicas diferentes e um resultado melhor naquela última técnica por escolha de um extrato mais adequado. Lembrando que cada caso é um caso. Ok? Rapadura é doce, mas não é mole, como dizia minha saudosa avó Isolina. Então você precisa analisar o seu conjunto de dados e perceber se existe esta adequação para o extrato que você escolheu para responder as suas perguntas estatísticas. Tá certo? Foi cumprido aqui. Hoje, sem muitas delongas, nós vamos conversar sobre o cluster sampling. Por que eu gosto de manter termos em inglês? Seria amostragem por conglomerados. Concorda que fica melhor cluster sampling ou amostragem por cluster? Para introduzir esse tópico, você tem que se lembrar que todas as nossas aulas, em todos os momentos anteriores, nós trabalhávamos com um dataset extraído de um site da WNBA. Então esse site centraliza dados sobre jogos e jogadoras de todas as equipes da WNBA. Tá? Agora vamos supor, por um momento que um site assim não existisse e que os dados estivessem dispersos nos sites lá de cada uma das equipes individualmente. Você sabe quantas equipes únicas tem nesse nosso WNBA? Vamos entender isso um pouco mais. Deixa eu voltar aqui, dar uma reduzida. Vou apagar essa célula aqui. Vamos tentar. Como que a gente pode fazer isso? Se eu quero descobrir nesse nosso dataset, eu posso fazer. Eu fico às vezes errando na digitação, pessoal, já fiz um teste antes. Olhe o nosso dataset e me mostre quais são os casos únicos relacionados pela coluna equipe. Quantas equipes existem? Ctrl Enter. São aqui 12 equipes. Fazer uma amostragem por cluster era imaginar que cada informação aqui nos fosse um acesso, um link, uma URL para o site da empresa, né, das equipes. Então eu teria que fazer uma amostra, eu vou trabalhar com esses 12 dados, esses 12 times? Não. Nós faríamos como aqui. Pegaria os times únicos e dele eu tiro uma amostra. Aí a partir daí eu continuaria o meu trabalho de investigação estatística. Tá? Então
eu tirar uma amostra e aí para cada site nós iríamos então buscar as informações. Nós não trabalharíamos, é como se os dados não estivessem aqui. Ficou claro isso? Graficamente, acho que fica melhor aqui, ó. Suponha aqui que eu estou representando 6 times da WNBA, só que eles estão em sites diferentes. Então eu não consigo trabalhar, fazer as minhas amostragens tirando de uma população apenas, porque elas estão em lugares independentes. Ficou claro? Então, cluster sample é você pegar randomicamente 2 desses clusters, porque são dados de times diferentes, com todas as suas peculiaridades. Eu extraio 2, poderia pegar 3, poderia pegar 4, peguei 2 aqui de exemplo, e a partir disso eu respondo as minhas questões estatísticas. Ah, que maravilha, né? Tocou aqui o meu... Vocês não vão acreditar, é a terceira vez que eu começo a gravar essa aula. Uma hora foi porque deu um erro no DeepNote, a segunda vez deu um pau no Jupyter, e agora é o momento de eu ter que bater o meu ponto. Deixa eu não vou ficar dando detalhes, mas eu não vou interromper a gravação não, pessoal. Vou trabalhar aqui, porque senão não dá não, né? Ninguém está me pagando para isso, né? Cada probleminha começar a gravação. Então, o cluster, exemplo, os nossos dados não estão mais centralizados. Nossos dados estão em sites diferentes. E eu vou pegar o cluster inteiro, mas eu não vou montar uma população a partir disso aí. Eu vou escolher primeiro 2 times, por exemplo, e vou trabalhando com eles. Ficou claro isso? Ficou claro isso? Espero que tenha... não traga confusão para você. Eu vou só atualizar aqui o meu cronômetro. Vamos lá. Exemplo pronto para não ficar sem enrolação. Já estou aqui no Jupyter Notebook, vou criar uma nova célula e vou explicando o código. Primeiro, o que a gente faria? Exemplo de cluster agora, tá? Vou criar uma série, tá? Em cima, o mesmo código que eu fiz até agora, pessoal. Se você der um print aqui, ó, para ver o que tem nele, é uma série, tá? Olha lá. Poxa vida. T não, né, Josué? Ainda bem que eu sei qual que é o erro aqui, senão eu ia ter que começar a gravação de novo. Olha lá. Escolhi uma amostra, tá? Na verdade, quais clusters eu trabalharia. E a partir daqui eu vou buscar os dados lá nas empresas. Isso é uma simulação, tá? O que eu faria? Já vou rodar aqui, ó. Vou criar um sample, variável sample, um data frame. E para cada C no X, quem que é o X aqui, pessoal? O X é a nossa série. Esses 4 times aqui representados. Phoenix, Indiana, né, deve ser, Minnesota, Atlanta. Para cada um desses aqui, eu vou buscar e vou concatenar a minha amostra. Eu vou escolher da minha população apenas esses clusters. Entenda que aqui eu estou buscando do nosso WNBA, mas no mundo real você pode estar buscando de fontes diferenciadas. Esse é o diferencial do cluster, tá? Vou rodar aqui só para ver se não deu nenhum erro. Tá? Opa. Isso aqui é uma simulação, tá? Isso aqui é um warning, é um aviso de que esse método append ele vai ser desprezado, deprecated, vai ser desprezado, não vai ser mais dado manutenção para esse método, então ele está sugerindo que eu remova e use aqui um tal de concat. O que eu fiz? Com certeza a assinatura, né, de cada método é diferente. Quando eu mudei aqui essa orientação, né, tá, eu segui o que você estava me falando, sample concat não é o mesmo tipo de atributo que você vai passar para ele. E aí, olha que interessante, às vezes você fica perdendo tempo, e eu fui no nosso Pairará de hoje, que é o nosso ChatGPT, e fiz essa pergunta. Olha, esse código que eu estava usando, o append, olha aqui, pessoal, para trocar o método append por concat. O código seria o seguinte, ele me orientou, eu mostrei, pessoal, isso aqui é uma revolução, né? Ele mostrou um exemplo dele para me explicar, eu não conhecia esse concat, e no final ele mostrou, a sua linha deveria ficar assim. Vamos pegar isso aqui, ó. Olha que loucura.
a gente não perde mais tempo. Nem tudo é tão simples assim, mas vou colocar aqui, ó, para você reparar que a assinatura dos métodos são diferentes. Vou comentar o código. PD concat, eu passo a amostra e depois a linha é o meu WNBA. Vamos rodar aqui? Pronto. Então foi. Se a gente sondar quem que está nesse sample agora, deixa eu sair do loop, né? Sample. Será que ele... Vamos printar o sample só para ver o que ele tem aqui, pessoal? Olha lá. Está aqui. Os resultados só daqueles times que são o nosso cluster para este caso. E um exercício interessante que eu fiz aqui era a gente encontrar a diferença. Lembra daquele erro de amostragem? Olha aqui, já deixei o código preparado para vocês. O que está falando aí, pessoal? Muito difícil? Estou pegando a média da população e comparando com a nossa estatística, porque eu estou usando o sample aqui, não o WNBA, e faço a diferença entre eles para as colunas altura, idade, BMI, acho que é Body Mass Indicator, uma coisa assim, é índice de massa corporal, pessoal. E aqui pontos do jogador. Qual é o teu entendimento? É como se nós tivéssemos pego estas amostras sample de lugares diferentes. E agora nós vamos comparar a diferença entre a média para cada uma dessas colunas, altura, idade, BMI e pontos, entre a população e as amostras coletadas por cluster. Tá? Estão aqui. Reparem que alguns clusters aqui têm diferença amostral maior do que outros. Olha aqui, erro pequeno, erro grande. A gente está comparando a média da população com a média da amostra e nós temos erros diferenciados aqui. Tá? Eu deixei aqui um link e vou depois já fazendo referência ao site. Tá? É um exemplo diferente, né? Não vai falar de NBA. Eu queria que vocês explorassem e colocassem dúvidas, né? Bem simples. Você pode usar o Jupyter, você pode usar uma ideia que você tenha mais facilidade. Para que não tenho certeza que a gente aprende muito mais assim. Você viu um código, já achei um mais simples, é um contexto diferente do que nós aprendemos aqui. Tá? Já dei a referência, está aqui o site Statology, para que você discuta com algum grupo de trabalho seu, com um colega de trabalho ou comigo, colocando lá no comentário para ver, puxa, agora eu entendi. Complementando o exemplo dado, você vê esse exemplo de amostragem por cluster e a gente discute na próxima aula. Tranquilo? Reparem o que nós fizemos, pessoal. Nas nossas aulas, nós pegamos todas as nossas amostras de uma população. E se a gente tivesse pegado de sites diferentes? Então você escolheria aleatoriamente de quais sites. Estou trabalhando com ranqueamento de filmes. Ao invés de você trabalhar com IMDb, que é uma base integrada, você trabalharia indo em cada site que faz esses ranqueamentos de filmes. Só que aí você, dentre 10 sites, você escolheria 2. Então isso é um exemplo de amostragem por cluster. Tá certo? É como se você estivesse pegando de sites diferentes, qual potinho de informações você coletaria. Hoje foi bem mais rápido, a técnica é mais simples. E eu quero fazer uma observação já com vocês, que apesar de nós termos esses 13 temas aqui apresentados, o 11, o 12 e o 13, repare o que é próximos passos, já é um fechamento do curso, e já fazendo um link para o próximo módulo. Só que eu estou vendo a resposta de vocês, né, o engajamento da galera está muito fraco. Poxa, o que me motiva a compartilhar? Se tem algo a melhorar, peço que vocês compartilhem comigo, tá? Porque eu vou fazer esse fechamento na aula 10, falando aqui do tópico 11, amostragem na prática de ciência de dados e estatística inferencial e descritiva. Qual é a diferença? Por quê? Nós conectamos isso com o próximo módulo. Eu estou pensando também em dar uma parada talvez em estatística, mostrar algo de algoritmos de inteligência artificial, ou mostrar algo de estrutura de dados em Python. Deixe o seu comentário. Seguimos nessa mesma balada, ou, né, mantendo na parte de estatística,
que tem relação, isso é tudo tirado de cenários para ciência de dados, ou a gente poderia mudar. Dê o seu feedback, isso vai me ajudar bastante para que me motive a continuar criando esses temas, esses conteúdos gratuitamente para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula, que será o fechamento do nosso curso FAP, Fundamentos de Estatística em Python. Um abraço.